Em meio a um caminho de terra batida, envolto pela densa vegetação de uma floresta rica em vida, os 5 garotos caminhavam, seguindo os passos tranquilos de Lorena. À frente deles, ela mantinha sua habitual expressão de serenidade, com o rosto iluminado pelos raios de sol que se filtravam pelas copas das árvores. O grupo conversava animadamente, trocando palavras despreocupadas, enquanto seus passos sincronizados ressoavam sobre as folhas secas que cobriam o solo. Risos se misturavam com o relaxante canto dos pássaros que, como uma sinfonia natural, ecoava por entre os galhos das árvores altas. Cada som parecia compor um cenário de paz e expectativa, contrastando com o leve nervosismo que começava a se instalar nos garotos ao se aproximarem do que sabiam ser o início do rigoroso treinamento que Yamamoto provavelmente lhes havia preparado. Ao chegarmos ao local, notamos imediatamente a presença de Yamamoto, que estava de pé, imóvel como uma estátua, ao lado de 5 cubos de tonalidade preta, alinhados simetricamente no chão diante dele. Cada cubo parecia absorver a luz ao redor, suas superfícies opacas contrastando com o ambiente, como se fossem portais para um vazio insondável. O ar ao redor dos cubos parecia levemente distorcido, como se carregassem uma energia latente. Yamamoto, por sua vez, mantinha-se com os olhos fechados, sua postura firme, mas serena. Sua respiração era quase imperceptível e controlada, sugerindo que ele estava em um estado de profunda meditação ou, talvez, em uma espécie de sono vigilante. Era como se ele estivesse completamente em sintonia com o espaço ao seu redor, aguardando nossa presença antes de despertar. Havia uma quietude absoluta no ar, o canto habitual dos pássaros havia cessado, e até o farfalhar das folhas nas copas das árvores parecia ter sido silenciado. Lorena ergueu seu cajado com suavidade, porém com firmeza, bateu a ponta no solo. O som seco reverberou pela floresta como o estrondo de um trovão abafado, rompendo o silêncio natural ao seu redor. Era como se o próprio coração da floresta tivesse sido sacudido pelo impacto, fazendo com que as folhas balançassem levemente. Esse eco profundo percorreu as árvores e chegou aos ouvidos atentos de Yamamoto. Ele abriu lentamente um de seus olhos, como se despertasse de um longo estado de meditação. Seu olhar, penetrante e afiado como uma lâmina, varreu o ambiente até pousar em nós, reconhecendo finalmente nossa presença. Sensei, eles estão prontos, o Yorishi está totalmente recuperado e está em condições de fazer o treinamento. Compreendo, Ferne, agradeço muito. Comecei a observar mais atentamente a situação, tentando ligar os pontos com cuidado. Havia 5 cubos negros espalhados no chão, perfeitamente alinhados, suas superfícies opacas e compactas sugeriam que não eram simples objetos, provavelmente eram extremamente pesados. Algo sobre eles parecia exigir não apenas força física, mas também alguma habilidade oculta, talvez uma prova mais complexa do que parecia à primeira vista. Atrás de Yamamoto, o cenário se expandia. Um caminho estreito, quase imperceptível, serpenteava pela vegetação densa e subia em direção a uma imponente montanha que se erguia à distância. Sua silhueta majestosa dominava o horizonte, com picos envoltos por uma névoa leve, conferindo ao ambiente um ar de desafio ancestral, como se a montanha fosse uma entidade viva que nos observava. Era claro que Yamamoto não havia nos reunido aqui apenas para uma simples observação. Ele nos preparava para algo mais. Com uma análise rápida, as peças começaram a se encaixar, os cubos eram pesos e o caminho à montanha era nossa meta. Aparentemente, ele queria que carregássemos esses blocos até o topo, em uma espécie de teste físico e mental. Um desafio que, à primeira vista, parecia simples. Esse é o primeiro passo para o caminho, o treinamento físico e mental. Vocês devem carregar esses cubos até aquela montanha, colocá-los no topo, e voltar antes do anoitecer. Parece fácil, mas tenham em mente que a montanha é imensa, e abriga inúmeras criaturas perigosas, que durante a noite saem para a caça. Então foquem no objetivo, e voltem correndo para cá, ou serão mortos e devorados. Kaizen engoliu em seco, o peso das palavras de Yamamoto reverberando em sua mente. Seu coração acelerava, e ele podia sentir o suor frio escorrendo pela nuca, enquanto tentava manter uma postura firme.
Ao seu lado, Blade tremia visivelmente, os punhos cerrados e os olhos inquietos, mas fazia um esforço desesperado para disfarçar o medo que o dominava. E mais uma coisa, se voltarem vivos depois do anoitecer, receberão punições por não cumprirem o treinamento no prazo. Como é? Fudeu. Bem, é só isso que tenho a dizer. Espero que voltem vivos. Yamamoto caminhava de volta para casa com passos calmos e controlados, como se nada o abalasse, seu semblante sereno contrastando com a tensão no ar. Enquanto o silêncio dominava o ambiente, Lorena lançou um olhar enigmático em nossa direção e soltou uma risada baixa e contida. O som de sua risada ecoou por um momento, deixando-nos intrigados. Troquei olhares com os outros, todos igualmente perplexos, sem conseguir entender o motivo por trás daquela reação. Vocês estão muito ferrados. A gente já sabe, sabemos muito bem. Então rapaziada, eu não quero virar janta dos monstros da montanha, então vou na frente. Ryuto caminhou em direção a um dos cubos, seus olhos fixos no objeto à sua frente. Determinado a continuar o treinamento, ele respirou fundo e se agachou, posicionando-se com cuidado, os músculos tensos e prontos para o esforço. Sentindo o peso da expectativa em seus ombros, ele envolveu o cubo com ambas as mãos e, em um único impulso, canalizou toda a sua força em uma tentativa desesperada de levantá-lo. Suas veias saltaram e seus braços tremeram sob o esforço, mas o resultado já era esperado. O cubo permaneceu imóvel, sólido como uma rocha. Ryuto ofegou, sentindo cansaço tomar conta de seu corpo enquanto encarava o imponente bloco, uma lembrança silenciosa de sua limitação atual. Ryuto insiste, cada tentativa carregada de mais força e determinação, mas, por mais que seus músculos se esforcem ao máximo, o cubo nem sequer se move 1 centímetro. O suor escorria por seu rosto, e a exaustão começava a pesar em seus braços, mas o resultado continuava o mesmo, o cubo permanecia imóvel. Finalmente, com um suspiro de frustração contida, Ryuto desiste, deixando seu corpo cair no chão com um baque suave. Sentado, ele encara o cubo por alguns segundos, seus olhos inexpressivos escondendo qualquer emoção. Com uma expressão neutra, quase irônica, e mantendo uma cara de pôquer, ele diz calmamente: então rapaziada, fudeu muito. Muito fraco, vou te mostrar como se faz. Provocou Kaizen com um sorriso confiante. Determinando-se a provar sua superioridade, ele se posicionou diante de um dos cubos. Sem perder tempo, agachou-se, firmando as mãos no bloco pesado. Seus músculos se contraíram visivelmente enquanto ele reunia toda a sua força em um único movimento. Porém, apesar do esforço, o cubo permaneceu imóvel. Kaizen bufou, mas se recusou a desistir. Ele tentou novamente, repetidas vezes, seus braços tremendo com esforço, mas o resultado foi o mesmo. O cubo sequer se moveu. Quem que é o fraco agora, hein? Seus frangos, olhem e aprendam. Ele avançou em direção ao cubo com passos decididos, mas sua expressão de bravata rapidamente se desfez quando tentou levantá-lo. Apesar de todo o seu esforço, seu corpo cedeu sob o peso. Frustrado, ele tentou mais uma vez, aplicando toda a força que tinha. Veias saltavam de seus braços, o suor escorria por sua testa, mas era inútil. Blade também fracassou, passando vergonha junto aos outros dois. Como é que a gente vai treinar se não conseguimos levantar esse cubo? Deve ter um segredo por trás disso. Ele não nos passaria um treinamento que não fosse no nível adequado para nós, ele não nos superestimaria assim. Também tô achando, esse cubo talvez não possa ser levantado apenas com força física. Lorena soltou um leve suspiro, o som quase imperceptível no meio da tensão que pairava no ar. Com passos calmos e confiantes, ela se aproximou de um dos cubos, o olhar sereno e indiferente. Sem pressa, agachou-se e segurou o cubo com uma das mãos, como se o peso imenso não fosse nada para ela. Em um movimento fluido, ergueu-se com facilidade, levantando o cubo sem esforço. Para a surpresa de todos, Lorena o equilibrou casualmente em apenas um dedo, como se estivesse lidando com algo leve como uma pena.
O silêncio tomou conta do lugar enquanto todos ao redor observavam, boquiabertos, incapazes de acreditar na cena que se desenrolava diante de seus olhos. Vocês estão usando apenas força física e estão esquecendo do mais importante. Este cubo realmente não pode ser levantado apenas com força física. Não posso dizer exatamente o que precisa para levantar o cubo, mas posso dar dicas. Vocês lembram do que o Yamamoto disse? O segredo estava nas primeiras palavras dele. Todos ali se esforçavam para lembrar das palavras de Yamamoto, tentando desvendar o enigma por trás daquele treinamento que parecia impossível de superar. O silêncio era preenchido apenas pelo som de suspiros frustrados e pensamentos correndo a mil. Foi então que, de repente, algo clicou em minha mente, como uma chave girando na fechadura certa. Natsu, ao meu lado, teve a mesma realização, seus olhos se arregalando por um breve instante. Nos entreolhamos, ambos lembrando de uma palavra específica que Yamamoto havia mencionado, uma pista sutil, mas essencial. Natsu e eu trocamos mais um olhar determinado antes de nos aproximarmos dos cubos. Com passos firmes, nos posicionamos lado a lado, cada um agarrando seu cubo com ambas as mãos. Respiramos fundo, sincronizando nossos movimentos. O ar parecia mais pesado por um momento, mas estávamos focados. Então, juntos, canalizamos toda a nossa força e começamos a levantar os cubos. Sentíamos a resistência inicial, mas algo havia mudado. Lentamente, os cubos começaram a se erguer do chão, centímetro por centímetro. A surpresa e o alívio tomaram conta de nós à medida que percebíamos que estávamos conseguindo. Aquilo confirmou nossa teoria. O que eles levantaram? Não é possível. Como vocês fizeram isso? Não lembra do que ele disse? Esse é um treinamento físico, mas também é um treinamento mental. Vocês devem usar sua mente junto da sua força, para levantarem os cubos. Usar a mente é... Ryuto fixa o olhar no cubo à sua frente, aquele mesmo que havia tentado erguer sem sucesso anteriormente. Sua expressão é de determinação, mas também de concentração absoluta. Ele fecha os olhos lentamente, permitindo que o som ao seu redor desapareça, como se estivesse entrando em um estado de completa conexão com o objeto. Após alguns segundos de silêncio profundo, Ryuto inspira fundo, sentindo o ar preencher seus pulmões e acalmar seus nervos. Seus dedos se curvam ao redor das arestas frias do cubo, firmando a pegada. Com uma força renovada e a convicção pulsando em suas veias, ele finalmente puxa o cubo do chão, erguendo com um esforço controlado e um brilho de triunfo em seus olhos. É isso aí, consegui. Como assim usar a mente? De que jeito é para usar? Imagine que tem um peso no seu caminho, e que você deve carregar ele com você. Use sua mente para visualizar um cenário onde você está carregando esse peso em meio a um caminho cheio de obstáculos. Kaizen e Blade trocam um olhar rápido, e em seguida eles caminham em direção aos cubos. Ao se aproximarem, a atmosfera parece vibrar com a expectativa. Eles param por um instante, observando as superfícies rígidas e sólidas dos cubos à sua frente, antes de se abaixarem simultaneamente. Seus músculos se contraem e, com um movimento coordenado e preciso, ambos envolvem os cubos com as mãos firmes. Um breve momento de silêncio precede o esforço conjunto. Com determinação, Kaizen e Blade puxam os cubos do chão, sentindo o peso desafiar suas forças, mas, para sua surpresa, conseguem erguê-los. Ainda tá muito pesado. Mas é pra ser assim, jumento. Aí, eu não consigo andar com isso aqui, por quê? Você tem em mente a imagem de você segurando o peso, não é? Então, o que você acha que falta? É mesmo, a gente só tem imaginando a gente segurando, nós temos que imaginar que estamos andando com ele. Correto, e vocês não devem tirar esse cenário da cabeça, vocês devem andar enquanto andam em suas mentes também. Tá falando sério, a gente vai ter que subir tudo isso enquanto imagina o cenário. Sim, e não podem pensar em outra coisa, senão o cubo vai cair. Tamo fudido. Natsu e eu tomamos a dianteira, cientes do peso do desafio que nos aguardava. Com os pesos firmemente em nossas mãos, começamos a caminhar, cada passo mais difícil do que o anterior.
O chão parecia se estender infinitamente à nossa frente, e o ar ao redor era pesado, como se o próprio ambiente testasse nossa determinação. Mesmo assim, avançamos sem hesitar. Vão ficar aí parados? Vamos, rapaziada, a gente tem que chegar no topo, se querem sobreviver, então comecem logo. Eu que não vou ficar para trás, vou chegar lá ainda hoje. É isso aí, bora. Aviso. Os jogadores ganharam sua primeira missão. Ué, voz do mundo. De repente, em meio aos 5 que estavam presentes no ar, era possível notar como uma energia misteriosa se tornava presente, e dela, pequenos fios de eletricidade se formavam, dando a forma de um aparente painel com leves tons azulados e muito bem detalhados. O painel misterioso apresentava escritas antigas que, em um instante, foram traduzidas para o nosso idioma. Iniciando o treinamento, para dar início à jornada dos heróis. Missão número 1. Carreguem os cubos até o topo da montanha antes do anoitecer. Distância a percorrer, 3 km. Tempo restante, 6 horas e 30 minutos. Como é? A voz do mundo é um sistema. E ainda nos deu uma missão logo de cara. Ah não, não vai me dizer que ela também vai dar punição caso a gente falha. E, pelo visto vocês estão ainda mais ferrados, boa sorte aí. Dizia Lorena indo embora. Maldita, rindo da nossa desgraça. Bora. Na montanha, 5 garotos avançavam a passos lentos e pesados, forçando cada músculo de seus corpos para suportar o peso dos cubos. A carga impiedosa pressionava seus ombros, cada segundo drenando não apenas a força física, mas também a resistência mental deles, como se o peso quisesse esmagar suas próprias vontades. Suados e ofegantes, com o som rítmico de respirações ofegantes preenchendo o ar, os jovens tropeçavam em pedras e raízes, cada passo parecendo mais impossível que o anterior. O verdadeiro desafio, no entanto, não era apenas a subida ou o peso. O tempo corria contra eles. Eles sabiam que não poderiam parar até alcançarem pelo menos a metade do caminho, onde poderiam finalmente repousar. Com o sol começando a subir no horizonte e sombras cada vez menos presentes pela montanha, a ameaça da noite iminente pairava sobre eles como um aviso. Se não fossem rápidos, a escuridão cairia, e com ela, a promessa de um destino incerto, uma ameaça que eles não ousavam imaginar. Cada passo fazia meu corpo latejar de dor, era como se o peso daquele cubo estivesse sugando cada gota de energia que eu ainda tinha. Minha musculatura queimava e tremia, enquanto a coluna parecia prestes a ceder sob o peso. Não era apenas meu corpo que estava sofrendo, minha mente também estava exausta, desgastada a cada segundo. Me concentrar no próximo passo se tornava cada vez mais difícil, como se até pensar fosse um esforço quase insuportável. Finalmente, depois de minutos que pareciam horas, eu e os outros 4 conseguimos alcançar um ponto mais elevado na montanha. Olhei ao redor e vi a expressão abatida nos rostos deles, refletindo o mesmo cansaço e a mesma dor que sentia. Nossos corpos exaustos estavam à beira do colapso. Aviso: os jogadores percorreram 823 metros. Restam 2.177 metros para o destino. Dizia a voz do mundo, nos mostrando o painel azulado, que apresentava os dados e descrição de nossa devida missão. Assim que a voz do aviso soou, os 5 colapsaram no chão, incapazes de suportar o peso e o cansaço por mais um segundo. Seus corpos, tremendo de exaustão, afundaram no solo seco da trilha, enquanto o suor escorria por suas testas, misturando-se ao pó e formando uma camada de sujeira. A cada respiração ofegante, o ar quente parecia roubar mais energia do que repor. O sol estava implacável, lançando raios intensos sobre eles, tornando o ambiente quase insuportável. A luz ofuscante cegava seus olhos, e o calor abafado fazia o ar parecer pesado, quase como se estivesse pressionando-os contra o chão. A sede ardente era quase insuportável, secando suas bocas e deixando um gosto amargo de cansaço que se intensificava a cada minuto. Com o olhar fixo no céu, observei aquelas aves imensas cruzando as nuvens, suas sombras deslizando lentamente sobre nós.
Por um instante, fiquei hipnotizado pelo movimento suave de suas asas, imaginando a liberdade que elas deviam sentir ao flutuar acima de tudo, enquanto eu, preso à terra, lutava apenas para manter-me de pé. Minha garganta estava seca, cada gole de ar parecia raspando por dentro, e meu corpo inteiro fraquejava, como se o peso fosse maior do que os músculos podiam suportar. A exaustão mental me deixava confuso, e cada pensamento parecia se arrastar, pesado como os cubos que carregávamos. Com um esforço agonizante, ergui-me do chão, sentindo cada músculo protestar contra o movimento. Minhas pernas tremiam, e meu corpo parecia pesado, como se ainda carregasse o peso da jornada nos ombros. Inspirei profundamente, tentando reunir o pouco de energia que me restava, e perguntei: Voz do mundo, quanto tempo falta? Restam 5 horas e 12 minutos para o fim da missão. Aí, bora descansar por uns 10 minutos, e depois voltamos a carregar esses malditos cubos. Concordo, eu já tô perdendo a sensação das pernas. Caramba, eu sentia que meus braços iriam quebrar a qualquer momento. Dizia Blade olhando para seus braços trêmulos, e suas mãos inchadas de tanto carregar aquele cubo. A gente devia ter trazido uma garrafa com água. Mas provavelmente ele não iria deixar a gente levar. Levava escondido. E tu acha que ele não iria perceber? Ele é o Yamamoto, cara. Pode ser velho, mas esse velho já deitou o rei que ensina porrada. Ele tem um ponto. O tempo passava lentamente enquanto aproveitávamos os poucos minutos de descanso, respirando fundo e trocando palavras rápidas entre ofegos, como se conversar pudesse aliviar um pouco da tensão em nossos corpos. Após os 10 minutos, reunimos o pouco de força que restava e retomamos a subida, cada um apoiando o cubo com firmeza, quase rezando para que nossos braços aguentassem o peso até o Em uma pequena sala japonesa de estilo tradicional, Lorena e Yamamoto estavam sentados frente a frente em uma conversa tranquila. A luz suave do fim da tarde atravessava as portas de papel shoji, iluminando delicadamente o ambiente. Do lado de fora, o canto dos pássaros misturava-se ao som leve da brisa agitando as folhas, preenchendo o espaço com uma sensação de paz que parecia envolver tudo. Ao lado deles, uma chaleira repousava sob o fogo baixo, e o vapor subia em espirais suaves, trazendo consigo o aroma sutil de chá prestes a ser servido. Na pequena mesa de madeira escura, uma tábua de onigiris cuidadosamente preparados estava disposta ao centro, cada um decorado com uma tira de alga, enquanto 2 copos de cerâmica repousavam ao lado, esperando pelo chá. O ambiente era simples, mas cada detalhe, o som da água fervente, os aromas, os sons naturais ao redor, criava uma atmosfera acolhedora que tornava o momento ainda mais especial. Com a água finalmente fervida, Lorena se moveu com calma e precisão. Ela pegou um punhado de ervas frescas, soltando-as gentilmente no fundo do copo, onde repousaram como pequenos feixes verdes. Em seguida, ela ergueu a chaleira com cuidado, despejando a água quente sobre as ervas. No instante em que o líquido entrou em contato com as folhas, a água cristalina foi se transformando gradualmente em um verde vibrante e acolhedor, como se o próprio copo absorvesse a cor das ervas. O vapor subia, trazendo consigo o aroma fresco e relaxante de hortelã, que se espalhou pelo ambiente, envolvente e reconfortante. O perfume do chá flutuava suavemente, misturando-se com os sons tranquilos da natureza ao redor, criando uma atmosfera serena que parecia fazer o tempo desacelerar. Yamamoto pegou cuidadosamente o copo de chá quente, aproximando-o do rosto, enquanto fechava os olhos para apreciar o aroma fresco de hortelã que subia em finas ondas de vapor. Ele respirou fundo, deixando que o cheiro suave e revigorante invadisse seus sentidos antes de finalmente dar um gole lento. O calor do chá espalhou-se pelo corpo, e o sabor delicado das ervas pareceu acalmar cada fibra de seu ser. Para Yamamoto, nada superava aquele momento simples e puro. Beber chá em uma tarde tranquila, rodeado pelo canto sutil dos pássaros e o farfalhar suave das folhas lá fora. Sentia como se o mundo desacelerasse, oferecendo-lhe um refúgio da pressa e do ruído.
Era nesses pequenos instantes, onde o tempo parecia suspenso, que ele encontrava a verdadeira paz e riqueza. Lorena compreendia bem o valor daqueles momentos. Para ela, era simplesmente maravilhoso poder desfrutar de uma pausa tranquila, onde o tempo parecia desacelerar e o mundo ao redor se aquietava. Nessas ocasiões, adorava beber seu chá, mergulhada nas páginas de algum livro antigo sobre magia ou história, cujas palavras a transportavam para eras e mundos distantes. Ela apreciava a sensação de imersão total, onde o aroma do chá e as histórias se entrelaçavam, criando uma atmosfera de encantamento. Quase sempre, acompanhava a leitura com pequenos bolinhos delicados, cuja doçura suave complementava o sabor sutil do chá, tornando a experiência ainda mais prazerosa. Ferne, me diga, o que você acha daqueles garotos? Lorena levou a xícara de chá de hortelã aos lábios, deixando o aroma suave preencher seus sentidos enquanto tomava um gole lento e cuidadoso. Após pousar a xícara sobre a mesa de madeira, ela ficou em silêncio por alguns instantes. Seus olhos se perderam no vazio, e sua mente começou a explorar a complexidade da pergunta de Yamamoto. Bem, sobre eles, acho que não tenho muito a dizer por enquanto. Apesar de serem um tanto patetas e assustados, eles pareciam realmente determinados a continuar o treinamento, mesmo sabendo quanto isso será difícil. Ela fez uma pausa, pensativa, e completou. Acho que o incidente de ontem à noite teve algum impacto neles. Enquanto falava, Lorena pegou um bolinho delicadamente, observando por um momento antes de dar uma mordida. Ela mastigou devagar, apreciando o sabor, como se cada detalhe fosse parte de sua reflexão. Sobre o Shirou, eu diria que ele é bem descontraído, sabe? Um tipo de pessoa normal. Mas o Gojo e o Yorishi, eles são, digamos, meio esquisitos. Especialmente o Gojo, ele é bem cara de pau. Já o Mishikatsu é calmo e bom de conversar. Dos 4 patetas, ele é o mais racional, pelo menos. Yamamoto, que até então ouvia com um sorriso discreto, deixou escapar uma risada baixa enquanto levava a xícara de chá aos lábios. Sobre o Uchiha, ele é bem tranquilo, calmo, mas muito introspectivo. Hoje de manhã, enquanto caminhávamos pelos campos, ele parecia completamente perdido nos próprios pensamentos. Passou a maior parte do tempo apenas olhando para o horizonte, como se estivesse em outro lugar. Yamamoto assentiu, compreendendo, e respondeu com um tom suave. Entendo. Mas então, sabe, eu estive bem curiosa sobre uma coisa. Yamamoto interrompeu o movimento de levar a xícara de chá aos lábios, baixando-a devagar. Ele abriu um dos olhos, fixando seu olhar atento em Lorena. Qual deles mais chamou sua atenção? As palavras de Lorena deixaram o velho mestre pensativo. Ele fechou o olho, mergulhando em reflexões silenciosas. A pergunta o intrigara a ponto de fazê-lo repousar a xícara sobre a mesa com cuidado. É uma ótima pergunta. Mas bem, todos eles me chamaram muito a atenção. Mas dentre eles, há um diferencial que me interessou. Eu falo de Yorishi. Quando eu o vi, pude sentir algo incrível vindo dele. Dentro dele, naquele corpo e naquele espírito, se encontra uma chama que brilha tão intensamente quanto o sol. Sua alma resplandece com uma cor vermelho carmesim. Yamamoto pausou brevemente, enquanto levava a xícara aos lábios, sentindo o aroma quente preencher suas narinas, e dando um gole no delicioso chá. Isso dá a entender que aquele garoto terá um futuro brilhante durante sua jornada. Mal posso esperar para ver aquele brilho dar as caras.